Bom dia, crianças! Bom dia! E aí, como vocês estão? Passaram bem a semana? Daqui tudo bem. A gente acabou não colocando atividade pra vocês na outra aula, né? É verdade. Mas que a gente vai fazer é o seguinte: hoje a gente vai juntar duas aulas em uma. A gente conversou e decidiu, a tia Miriam deu essa sugestão também. A gente vai juntar duas aulas em uma, então a gente vai colocar para vocês 3 atividades para fazer nessa semana. Então aqui embaixo, né, vocês já sabem, na descrição do vídeo, ou nos comentários, não sei, nunca sei dizer, na descrição do vídeo, vai ter o link então para nossas atividades para colocar no caderno, que a gente já tem colocado. Quem já fez não precisa imprimir de novo, é claro, porque vocês já têm, é só recortar, né? Atividade para colocar no caderno, a atividade para fazer com os pais, e a gente vai colocar os 3 links dos desenhos ou, enfim, das atividadezinhas que vocês vão fazer são 2 dessa aula e uma da aula passada que passou, que ficou sem, tá bom? Aí a gente vai depois colocando toda semana as atividades para vocês. Bom, esse é o recadinho de começo de aula. E aí agora a gente vai começar a nossa aula e a gente vai começar cantando as nossas músicas, certo? Então vamos lá pra música dos peixes. Então, como a gente faz com a nossa mão? Os nossos peixinhos. A gente imagina um peixinho e vamos cantar a nossa música. Deus que fez os peixes para os rios e mar, Deus que fez os peixes pô-los a nadar, como brincam na água até ao fundo vão. Vejam como brincam, que contente eles estão. Um é pequenino, o outro é bem grandão. Um é bem magrinho, o outro é gorduchão. Como brincam na água até ao fundo vão. Vejam como brincam, que contente eles estão. Gostam de minhocas, farelos de pão. Correm assustados do seu tubarão. Como brincam na água até ao fundo vão. Vejam como brincam, que contente eles estão. Então a nossa próxima música é a música das ovelhas. Lembram com os cartazes? Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre com ele andarei. Sempre, sempre com ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre com ele andarei. Sempre, sempre com ele andarei. Crianças, hoje a gente tem uma novidade nessa música. A gente vai fazer uma coisa que chama cânone. Vocês sabem o que é cânone? Legal. Cânone é quando a gente vai cantar uma música e aí a gente canta a mesma música em tempos diferentes. Então eu vou explicar como vai funcionar e vocês vão ver a tia Miriam e eu fazendo. E aí vocês podem chamar o papai ou a mamãe para fazerem com vocês. Claro que se vocês tiverem irmãozinhos, como é o caso do Fabinho e da Helena, vocês podem tentar fazer vocês 2 juntos. É super legal. Então funciona assim. Eu vou começar cantando a música e aí eu vou cantar essa parte aqui. A gente nem vai usar os cartazes, senão fica muito confuso. Então eu vou cantar: meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Quando eu chegar na parte do sempre, a tia Miriam vai começar o meu bom pastor é Cristo. E aí a gente vai cantar ao mesmo tempo as partes diferentes da música. Então aí na casa de vocês escolhem uma pessoa para cantar junto comigo e uma pessoa para cantar junto com a tia Miriam, combinado? E aí a gente vai tentar cantar ao mesmo tempo sem se perder na música. Vamos ver quem consegue. E aí é assim, quem for começar a música, que aqui eu, canta o meu bom pastor é Cristo, depois o sempre, sempre e depois o sempre, sempre de novo, porque daí encontra com a música da tia Miriam, combinado? Então vamos tentar. Vamos ver se vai funcionar. Então vamos lá. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre 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 com ele andarei. Então, espero que aí
aí em casa tenha dado certo também, tá bom? Aí vocês não conseguiram na primeira vez, vocês vão tentando até conseguir. Dá pra voltar esse vídeo, lembrem disso, tá bom? Então agora a gente vai fazer oração. Vamos falar com o Papai do Céu. E aí toda aula eu falo isso porque a gente tem que lembrar que essa é a parte mais séria da nossa aula. A gente não pode ficar fazendo graça, não pode ficar andando pela casa, não pode ficar correndo, porque a gente vai sentar e conversar com o Papai do Céu, né? Que é o nosso papai que tá lá no céu e a gente tem que ter muito respeito por ele. Então, como é que a gente faz mesmo? Os meus pezinhos juntos estão. Cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixo a cabeça em atenção e fecho os olhinhos em oração. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Hora bendita de oração, que acalma aflito coração e leva ao trono de Jesus os rogos para auxílios. Papai do Céu, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada porque podemos ouvir mais da sua palavra. Nos ajude a sermos bons amigos. E perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos ver qual vai ser a história que a tia Miriam vai contar pra gente hoje. Vamos continuar com a história de Ruth. Ah, é mesmo? E aí? Vocês lembram quem eram os nossos personagens? A Ruth, também tinha sua sogra Noemi. E na semana passada a gente teve a órfã também, que foi embora. Então a órfã foi para casa dos pais dela e ela já não está mais na nossa história agora. Mas vocês lembram que a Ruth decidiu ficar com a sua sogra Noemi? Então nós temos elas aqui. Isso, nós temos as duas aqui com a gente. A Noemi e a Ruth. Vocês lembram que elas estavam em Moabe, uma terra diferente, a terra de Ruth, essa era a terra de Ruth. E as duas conversaram e pensaram e falaram: vamos voltar para a terra de Noemi, então, a terra natal dela, lá em Belém de Judá. E elas voltaram. Então elas chegaram em Belém de Judá, elas voltaram para a terra de Noemi. E elas chegaram lá em uma época boa, uma época de muita colheita. Estavam plantando lá naquela época trigo, o trigo que é usado para fazer pão e muitas outras comidas. A Ruth era uma mulher muito disposta, ela trabalhava muito para ajudar a sua sogra Noemi. Lembre-se, elas ficaram sozinhas e a Ruth era mais nova, então ela tinha que sair para trabalhar. Lá na terra de Noemi, eles tinham um costume muito interessante. Os donos da terra, eles falavam assim para quem ia colher: olha, deixa de propósito um pedacinho daquilo que você está colhendo para que as pessoas necessitadas, aquelas que não tinham trabalho, que não tinham terras, pudessem se alimentar. E foi isso que a Ruth fez. Ela era uma mulher muito batalhadora e ela estava colhendo. E ela foi cair num campo justamente de Boaz. Esse é o novo personagem da nossa história de hoje. Quem é o Boaz, Miriam? Boaz era da família de Elimeleque. Lembram aquele primeiro personagem que morreu? O marido de Noemi. Ruth então estava colhendo lá na terra desse seu parente, do Boaz. Então o Boaz, o dono das terras, estava, olha, observando aquela mulher. Nossa, quem será que é essa? Diferente, eu nunca vi essa mulher aqui. E ele foi perguntar para os seus empregados se eles já haviam visto ela, ouvido falar sobre quem era ela. E eles contaram que era Ruth. Também contaram que ela realmente não era dessa terra, ela era uma estrangeira. Ruth era de Moabe. E ele descobriu que realmente Ruth estava ali por causa de Noemi. Noemi, lembra que era a esposa de Elimeleque, e eles estavam ali em família então. E Boaz achou muito interessante a história de Ruth, dela ter ficado com a Noemi e estar trabalhando ali. Ela não era preguiçosa, olha só ela ali no campo, dia após dia, colhendo alimento para ela e sua sogra. E então, o Boaz, ele foi e falou assim com seus empregados: não atrapalhem a Ruth lá no seu trabalho, tá? Na verdade, eu quero que vocês deixem ainda mais feixes de trigo para ela, tá bom? E assim aconteceu. E a Ruth então foi para casa e contou para sua sogra: olha, Noemi, eu conheci Boaz, aquele nosso parente, foi na terra dele que eu fui lá colher. E ele foi muito bondoso comigo.
Ele deixou que o pessoal não incomodasse os seus empregados. Na verdade, ele me deu ainda mais comida para trazer para nossa família. Veja como Deus tem nos abençoado. E Noemi ficou muito feliz com isso também. E ela começou a pensar e olhou para Ruth e falou assim: Ruth, você ainda é jovem, nós estamos aqui sozinha, eu acho que você poderia casar novamente, o que você acha? E Ruth pensou: é verdade, né? Eu posso continuar na nossa família, ainda cuidando de você, Noemi. E quem será que seria um bom par para Ruth, então? Uma pessoa boa e gentil? Quem será? Nosso Boaz. E Boaz gostava muito da ideia de casar com Ruth. Lembra, gente, que ele gostou, viu que ela não era preguiçosa, ela era uma boa mulher, que cuidava da sua família, e ele ficou interessado nela. Mas havia um probleminha. Naquela época, acontecia que quando uma mulher ficava viúva, quando seu marido morria, ela deveria se casar com um parente mais próximo. E não era, no caso, a vez do Boaz para casar com Ruth. E todos eles ficaram assim, chocados e tristes. E agora, o que será que vai acontecer? Mas Boaz, que foi, olha só, um resgatador para Ruth, aquele que abençoou muito a vida dela, de Noemi, e tudo isso por ordem de Deus, né? Deus estava no controle de tudo nessa história. Ele teve uma ideia. E ele foi então falar com esse parente mais próximo. E ele perguntou assim: você está sabendo que chegou agora aqui na nossa terra novamente Noemi e a sua nora Ruth? E ele falou que sim, ele sabia. E ele perguntou das terras, falou: olha, elas têm algumas terras e como elas estão viúvas, sozinhas, alguém precisa comprar, você tem interesse? E essa pessoa falou que tinha. Esse nosso amigo aqui, que era o mais próximo nessa linhagem da família, falou que ele tinha interesse nessas terras. Mas aí Boaz falou: e com isso você precisa se casar com a Ruth. Que espertinho esse Boaz. Olha só. E ele não estava preparado. Esse que pensou: o quê? Casar com a Ruth? Não, eu não quero isso. Eu tenho a minha família aqui, eu não quero isso. E tinha mais pessoas assistindo isso, que estavam ali como testemunhas. Então Boaz teve essa brilhante ideia porque ele sabia que com esse parente fora, que não queria ter as terras e muito menos se casar com a Ruth, estaria na vez dele. E foi isso que aconteceu. Vejam aqui, a Noemi já estava falando do Boaz para Ruth. Veja como esse homem é gentil, foi bondoso com você, é da nossa família, com certeza vai ser um ótimo marido. E foi o que aconteceu. A Ruth e o Boaz se casaram. E o que acontece quando as pessoas se casam e formam uma família? Elas têm filhos, e foi isso que aconteceu com a Ruth e o Boaz. Eles tiveram Obed. Vejam como eles estão felizes. Vejam como eles estão felizes. O Boaz, a Ruth. Temos aqui a vovó Noemi, que disse que cuidaria muito dessa criança e ficou muito feliz. E esse bebê, ele é muito importante na história, vocês sabiam? Ele acabou se tornando o avô de Davi, que será contada na nossa próxima história. E a história é tão importante, a linhagem, essa família, chega até Jesus, vocês sabiam? Então vejam que é importante, por causa de Ruth, por causa de Noemi, e esse casamento, essa nova família, foi que chegou até a família de Jesus. Vejam como a Bíblia se encaixa perfeitamente, crianças. Que história legal, impressionante, né? Muitos e muitos anos antes, Deus já estava preparando a família de Davi, e depois, muitos e muitos anos depois, ainda era a família que ele estava preparando para Jesus vir à Terra. Que legal, né? Muito legal, a palavra né? de Deus é mesmo perfeita. Tudo que ele faz se encaixa e é perfeito. Por isso que a gente conta para vocês essas histórias de muito, muito antigamente. Além delas serem histórias legais da gente conhecer, elas também têm sempre muito a ver com o que a gente vai aprender sobre Jesus depois. Porque tudo que Deus fez está dentro de um plano que leva desde lá de quando... Vocês lembram que Adão e Eva desobedeceram ao Papai do Céu e foram expulsos do paraíso? E naquele momento, Deus já prometeu que ia mandar alguém que ia resolver esse problema. Esse alguém é Jesus. E aí, ele, de lá até, a gente fala, né, até o Novo Testamento, até muitos e muitos anos depois, quando Jesus nasceu, tudo foi sendo conduzido
de uma maneira, a gente diria, harmoniosa, de uma maneira que as coisas se encaixaram e aí Jesus nasceu e nos salvou. Então a gente vai aprendendo, por isso que a gente aprende esse monte de história aqui. Não é só porque as histórias são legais, do menino que matou o gigante. Acho que essa história eu vou contar depois pra vocês. De criança. Beijo. Até semana que vem. Até semana que vem.